bem-vindos em mais um Educar para Transformar, aqui da nossa TV Humana, sempre levando muito entretenimento para você e muito conhecimento para a gente construir junto. Hoje, como não é diferente de todas as nossas entrevistas anteriores, eu vou levar um assunto que vai mexer com você e vai falar de muito, também muito de cultura. Hoje nós vamos discutir sobre a literatura como agente de formação e transformação. É um assunto muito interessante e que vai levar realmente muita discussão para as suas casas. Mas para falar de um assunto tão incrível e tão importante, eu trouxe duas pessoas grandiosas aí para vocês. Eu trouxe aqui Carolina Michelucci Garçon, ela bibliotecária e escritora. E trouxe também o Rafael Renucci. Rafael, formado em comunicação social e hoje ilustrador. É isso mesmo. Os dois estão com projetos incríveis. E nós vamos entender um pouquinho quais são eles. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, Ju. Muito obrigado, Ju, pela oportunidade. Ai, gente, eu é que agradeço de verdade. É muito difícil trazer pessoas como eles aqui, viu, gente? Olha, é uma agenda cheia de coisas. Já faz tempo que eu estou para trazê-los aqui. Na outra temporada não consegui, mas hoje consegui e é uma honra tê-los aqui para discutir algo tão importante como principalmente a biblioteca, porque uma bibliotecária como você tem muito a contar. Conta um pouquinho, Carol, o que é você, a sua história, para a gente te conhecer melhor. Bom, eu sou bibliotecária, mas muito antes disso me descobri escritora, ainda criança, sempre escrevi, e junto com a descoberta da escrita, a descoberta da literatura, né? Eu tive um avô que trabalhou numa editora, então a minha infância já era permeada por livros e por histórias, por todo esse universo literário. Eu tive avós que me contavam histórias, eu tive avós que curtiam os livros comigo e, na verdade, contavam a mesma história do livro várias vezes, mudando personagens e enredos, né, narrativas. Então eu cresci nesse universo e comecei a escrever desde muito cedo. Eu venho de uma família tradicional, de imigrantes italianos, onde todos têm formações tradicionais, engenheiros, administradores, arquitetos. Então, desde muito cedo, eu falava que eu gostaria de trabalhar em biblioteca, que eu gostaria de trabalhar com livros, mas todo mundo não levava a sério. Ninguém, na verdade, me levava a sério. E antes de me formar em biblioteconomia, eu fiz administração, por uma pressão familiar mesmo, e depois que eu me formei, eu falei, não, agora eu vou fazer realmente o que eu gosto, e entrei nesse universo das bibliotecas. E acabei descobrindo muito além, né? Porque a gente tem uma ideia de biblioteca, um lugar, um depósito de livros, onde se tem ali serviços de empréstimos, mas um lugar obsoleto, um lugar com um personagem bibliotecário. Eu brinco que a Disney também, Pixar não ajudam, né? Porque a gente pega esses desenhos, Monstros S.A., sempre tem um bibliotecário numa imagem mais conservadora e totalmente diferente de uma formação vanguardista agora dos últimos profissionais. E hoje em dia a biblioteca, ela é um espaço de respiro, né? Respirar e inspirar. Hoje em dia a biblioteca, principalmente as escolares que trabalham com formação, com educação, são espaços onde se trabalha a literatura, se trabalha a arte, se trabalha a cultura. Então, eu venho de uma formação contemporânea, tenho pós em literatura e estudos linguísticos, também leitura e produção textual, que me dá uma propriedade para a escrita. Então, eu faço encontros na biblioteca, debates literários, os alunos produzem desenhos, as paredes da minha biblioteca são todas tomadas de produções artísticas. Eu acredito numa biblioteca num espaço muito mais cultural e artístico. Um espaço vivo, né, Um espaço vivo, exatamente. A biblioteca ela é viva, né? Ela é viva. E você, Rafa, conta um pouquinho do teu percurso. Bom, eu não tive tanta sorte, assim, que nem a Carol, de logo de nascença já saber o que gostava, o que queria fazer e ter inspirações para se tornar uma escritora, uma bibliotecária. No meu caso, foi mais ou menos aquela coisa tradicional do que você vai ser quando crescer. Não sei, vamos ver o que dá. E eu acabei entrando na faculdade, me formei em comunicação social com habilitação para publicidade e marketing.
E desde que eu saí da faculdade, eu sempre trabalhei em agências de publicidade, em veículos de comunicação, em empresas, lidando com essa parte de marketing, marketing digital. Então, assim, é, buscadores, campanhas, muito nessa parte financeira, analítica. Então, eu sempre fiquei muito nesse universo dos números e das análises dos resultados. Mas eu nunca fui muito feliz com isso, porque eu sempre senti que era uma coisa muito sem vida, uma coisa sem produzir nada de valor, a não ser gerar dinheiro para quem já tem dinheiro. Então eu acabei nesse momento, um pouco de tempo atrás, comecei a mudar um pouco o direcionamento da minha carreira para ir além da questão do marketing e acabei descobrindo oportunidades para ilustrar livros, para escrever, que era uma coisa para mim que era hobby. Então transformei o hobby em profissão e a profissão virou algo do passado, né? Minha formação. Minha sorte é que, por formação em comunicação social, eu não tenho uma restrição em aspectos de conhecimento somente voltados ao marketing e à publicidade, né? Então, assim, eu tenho uma bagagem muito ampla em assuntos como sociologia, antropologia, psicologia, filosofia e uma série de coisas que envolvem o ato de se comunicar em sociedade, né? Então, isso para mim foi muito bom porque me abriu muitos campos para trabalhar e já que eu sou uma pessoa muito curiosa, então para mim juntou o útil ao agradável, né? E, e assim, nesse momento, inclusive trabalhando junto com a Carol num novo projeto aí de ilustração, o que eu tenho percebido muito é essa discrepância entre o que é de fato a literatura, a biblioteca, de uma visão muito arcaica que a gente tem a respeito do assunto, essa coisa meio de um lugar empoeirado, escuro, que ninguém vai ali só para guardar livro, para um ambiente onde você pode se inspirar, você pode descobrir o mundo sem sair de casa, digamos assim, né? E nesse momento, acho que não só o Brasil, mas como o mundo inteiro vive cheio de notícias falsas, mentiras e manipulação de informação, eu acho que é fundamental, é crucial que a gente retome o básico e volte a ler mais, volte a ter mais interesse pelo conhecimento, pela cultura, porque só por meio do conhecimento e da cultura é que a gente vai conseguir evoluir como país, como sociedade e como pessoas mesmo, né? Perfeito, eu acho que é justamente o tema de hoje, justamente buscar na literatura tê-la como um agente de formação e transformação. Muito isso que vocês dois estão falando, né? E eu vejo que vocês dois têm a curiosidade, assim, algo que os une, né? Vocês, acho que é um casal de curiosos, poderia dizer. Carol, quando você fala de biblioteca e o Rafael aí complementa, eu sinto muito isso. Eu trabalhei muitos anos em escola, né? Sou professora há muito tempo, e eu sempre vivi, a minha infância foi de uma biblioteca tradicional, cheia de livros, e tive a graça e o privilégio de trabalhar com excelentes bibliotecárias e que me fizeram enxergar uma outra biblioteca, que eu, quando criança, não conhecia. Mas o que eu acho triste na minha trajetória, e talvez de muitos, é que a biblioteca ela não me encantava por ter esse modelo arcaico. Então, quando eu estava como professora na escola, e aí eu tive amigas bibliotecárias e profissionais fantásticas, e eu falava, puxa, que bacana, mas infelizmente eu não criei o hábito quando criança ou mais jovem, e hoje eu preciso criar o hábito de ter a leitura em mim. Quando você fala da biblioteca, como que você vê a biblioteca nos dias de hoje, Carol? Essa biblioteca nova, e Rafa também pode complementar, por favor. Na verdade, eu vejo a biblioteca como um espaço que pronto para uma evolução e revolução. Mas eu queria não focar tanto na biblioteca e falar do papel do bibliotecário, né? Eu acho que depende muito do profissional do bibliotecário. Eu participo de grupos de bibliotecários do Brasil inteiro, participo de grupos de bibliotecários de São Paulo.
Se pensarmos, né, em termos numéricos, advogados em São Paulo existem mais de 1 milhão, bibliotecários existem 12 mil. Nossa! No Brasil, existem em torno de 20 mil bibliotecários. Puxa vida, então, é um público muito pequeno, né? E, além de ser um público muito pequeno, o que dificulta até a valorização da profissão. Mas eu acho muito complicado também se culpar, né? Ah, somos poucos, temos que trabalhar muito pela valorização, pelo espaço. Eu acho que temos que ir além. Eu acho que cabe muito ao bibliotecário levantar da cadeira e arregaçar as mangas e fazer acontecer, né? Claro que você tem que ter uma base acadêmica aí importante. Eu fui para o lado da literatura, mas eu tenho amigas incríveis que pararam de falar que a profissão é uma profissão obsoleta, que a biblioteca é esse lugar mesmo, que não vai conseguir ser mudado, porque é um lugar arcaico. E não, pensaram diferente. Podemos fazer a diferença. E correram atrás, arregaçaram as mangas e correram atrás. Então, eu acho que vale muito do bibliotecário construir projetos, ver a necessidade das escolas, caminhar com o pedagógico é essencial. Essencial. Ser o braço direito do professor. Eu sou uma bibliotecária que eu estou em sala de aula. Eu estou em sala de aula no colégio que eu atuo, do mini maternal até o primeiro ano do Fundamental 1, trabalhando em interpretação de textos com contação de histórias. Você tocou num assunto bem importante. Interpretação de textos. Exatamente. Posso só complementar com... Assim, eu vim de uma educação não tradicional. Eu estudei durante minha infância e juventude inteira no colégio de antroposofia Waldorf. Então, essa minha visão de artes, cultura, literatura, ela já é uma visão diferente da tradicional que a gente vê no sistema educacional brasileiro. Então, eu nunca vi a biblioteca dessa forma pejorativa, exceto pela forma como é sempre mostrada, assim, no entretenimento, digamos, onde você sempre tem aquele personagem da bibliotecária velha, com óculos, chata, que fica pedindo para todo mundo ficar em silêncio, que eu nunca vivenciei isso na minha vida, porque a biblioteca sempre foi um lugar de criação, de estudo e um lugar para você juntar o grupo e fazer trabalhos. Então, assim, eu nunca tive muito essa visão, mas eu entendo da onde vem isso. E aí eu puxo um pouco aí o meu lado marqueteiro, né? Para entender um pouco mais sobre isso. Eu acho que o problema ele é mais basilar. Eu acho que ele não é nem só uma questão das bibliotecárias ou dos bibliotecários se levantarem e fazerem mais. Eu acho que eles lutam contra uma força invisível que é muito difícil, que tem a ver com a leitura em si. Eu acho que é uma percepção que a gente tem, principalmente no Brasil, porque eu vivi por 5 anos no Canadá, então a percepção é diferente lá. Por exemplo, lá fora tem bibliotecas não, lojas de livros que nem a Livraria Cultura e a Saraiva, que não existem mais no Brasil, aos montes, sempre lotadas, as pessoas compram livros, as pessoas leem. É uma percepção que a gente tem no Brasil de que leitura é chata, de que ler é uma coisa enfadonha e obrigatória. Então, enquanto nós, como sociedade, não entendermos que a gente precisa repensar o conceito de leitura e entender que isso é uma coisa que a gente tem que, desde berço, ir mostrando e criando esse interesse nas crianças de ler, a gente sempre vai ficar voltando nesse mesmo ponto onde a gente não se desenvolve socialmente, não desenvolve cidadão e cidadãs no Brasil, e a gente vai sempre estar voltando no ponto de que ler é coisa chata e ler é coisa de gente arrogante, gente culta e coisa assim, quando na verdade não. Ler é uma coisa que é a coisa mais barata e acessível em termos de transformação e formação de indivíduos. Então, por exemplo, quando você anda no metrô, no ônibus, as pessoas só ficam no celular. Então, assim,
é um momento onde você pode estar lendo um livro. E isso eu vi muito de experiência própria, quando eu estava lá fora, que no ônibus tinha muita gente com seu livro. As pessoas entravam no ônibus, entravam no metrô, sacavam seu livrinho e iam lendo. Então, assim, eu, se eu não me engano, eu cheguei acho que ler uns 3 ou 4 livros só dentro de ônibus. Era livro de ônibus. Eu colocava na minha mochila e chegava no ônibus, eu abria, lia, parava na estação, fechava. Eu não lia em casa, não lia no trabalho, eu só lia dentro do ônibus. Então é um momento perdido que a gente tem que pode ser explorado, mas as pessoas enxergam isso como uma coisa obrigatória, como uma coisa chata. Mas eu acho, mas é isso que a gente está tentando transformar na educação, com essas crianças que estão se formando agora, crianças de 2, 3 anos que já estão carregando a literatura com elas, né? E eu acho que tem um ponto também, falando de biblioteca, a estrutura escolar, né? A biblioteca é vista assim também, porque, por exemplo, um aluno que é tirado da sala, vai para a biblioteca É o castigo, estudar. né? É o castigo, exatamente. Ou o professor que, de repente, ele é afastado das suas atividades, para onde eu recoloco, né, esse professor? Vai para uma sala de leitura, para uma biblioteca, sendo que ele nem especialista em literatura é. Então eu acho que a luta é para se transformar a biblioteca não nesse lugar de punição ou um lugar de estepe para professor em um outro tipo de polo cultural. Ressignificar a leitura. Exatamente. E automaticamente a biblioteca como um local, né, um local de vida. Sim, né? porque no momento que você ressignifica o ato de ler, a biblioteca, a livraria, a loja de livros, elas se tornam mais valorizadas, porque elas deixam de ser vistas como um lugar onde você tem coisas ruins. Você vê, elas se tornam uma fonte de conhecimento. E engraçado que, assim, eu falo por mim que eu sempre gostei de ler e escrever graças muito à minha mãe, que ela sempre lia 2, 3 livros ao mesmo tempo, ela era louca da leitura. Ainda lê. Ainda lê andando, ela lê andando, vai passear e vai Ainda lendo. lê. Eu não sei o que ela consegue fazer, como ela consegue fazer, mas ela consegue. Então, eu sempre gostei muito de livros. Então, eu entrava numa loja de livros, eu ficava fascinado, eu queria comprar tudo. Eu via as capas e falava, nossa, isso aqui deve ser incrível. E via outro falando, isso aqui deve ser melhor ainda. Ilustrador, né? Então, e eu acho que falta isso, despertar isso nas crianças, nos jovens, deles verem o livro como oportunidades e não como fardos, não como trabalho, sabe? De vamos cobrar isso na prova, ou vamos cobrar isso sei lá, numa redação, coisa assim. Não precisa ter um propósito final de nota aquilo. Tem que ser por prazer, tem que ser por o que você descobriu e aprendeu com esse livro, que te torna uma pessoa melhor. Sim, porque a leitura já é o propósito em si. Exato. Ler, quer dizer, isso que você fala é uma coisa que eu busco muito, porque ainda sou professora, não estou em escola, mas tenho o meu apoio pedagógico e eu busco muito falar com as professoras de tirar um pouco essa questão da prova. O vestibular, a lista de livros do vestibular. Exatamente, a prova associada com leitura, então tem que ter uns livros, adolescente já não, tem que ler tal livro. Eu falo, nossa, mas aquele livro é tão legal. Mas eu tenho que ler, esse ter que, essa obrigação, né? E eu vejo que trabalhos como o seu, que eu quero agora comentar um pouco do livro, trabalhos como o que a Carol desenvolve, tá, gente, com a escrita de livros, assim, diferentes, livros que levam as crianças a terem interesse, é o que também vai contribuir, e tem contribuído, para as crianças criarem o hábito da leitura, né? Ver no livro uma fonte de entretenimento, de lazer, e aí o conhecimento, o aprendizado já vem fácil. Carol, conta um pouquinho, olha o título desse livro. Uma biblioteca monstruosamente diferente. Carol, como que surgiu a ideia? Vou mostrar um pouco aqui para escrever esse livro aqui com esse nome tão intrigante. Olha só, gente, uma biblioteca monstruosamente diferente. E tem um monstrinho. Conta um pouquinho sobre como que surgiu a ideia para esse projeto do livro. Bom, esse livro surgiu de um projeto que eu criei para o colégio que eu atuo, para crianças do primeiro ano do ensino fundamental, entre 6 e 7 anos. As crianças, nesse momento, estão na fase de descoberta, na fase de alfabetização, descobrindo as palavras, a junção das letras, seus significados, e estão num momento onde elas têm interesse, têm medo,
descobrindo as sensações, né, o medo dessas descobertas, a curiosidade, a felicidade quando conseguem Compreender o que está compreender escrito, né? exatamente. Eu, quando era criança, quando eu comecei a aprender a ler, eu lia tudo, tudo. Eu andava na rua e falava, entendi, entendi, É entendi. esse momento. Parecia que eu não entendia nada. De repente, tudo abriu para mim. Eu falei, nossa, eu conheço agora esse mundo. É esse momento, a gente brinca entre nós educadores que parece que vira a chavinha, né? O aluno não lê nada, no dia seguinte ele começa a ler tudo. Desculpa. E eu criei esse projeto e peguei a peça-chave monstros, porque eu percebi que as crianças têm muito interesse, iam na biblioteca e procuravam livros de monstros, mas falavam assim para mim, tia, é de muito medo, porque eu gosto, mas eu tenho medo. Igual escuro. O que tem no escuro? Mas eu tenho medo de ficar no escuro, mas eu queria descobrir o que tem no escuro, né? O fascínio, exatamente. O medo e o fascínio. E aí eu criei esse projeto com uma história de um monstro, mas eu queria um monstro acolhedor, né? Para que eles tivessem esse contato com o momento de descoberta da alfabetização. Então eu criei uma história de um monstro. Eles vivem numa floresta e o filho é responsável pela preservação dessa floresta, o monstrinho junto com os amigos. Então vão expedições, vão escolas, visitar as florestas, os alunos, e os monstrinhos espantam para não poluírem a floresta. Numa dessas visitas dos alunos nessa floresta, um deixa cair um livro, o monstrinho pega esse livro, não sabe o que é, acaba levando para casa e acaba descobrindo o mundo das letras e da literatura nesse livro. E aí o pai conta uma história linda sobre a sua descoberta também com os livros, mais ou menos parecida com a do filho, e ele ajuda a alfabetizar o filho e acaba criando uma biblioteca na floresta. Então, essa história veio de um projeto. É um projeto incrível, porque dá para se trabalhar várias maneiras. Eu, quando eu trabalho esse projeto no colégio, eu gravo vários vídeos primeiro, como se eu estivesse fazendo uma investigação no espaço, né, da biblioteca. Então, eu começo a gravar vídeos falando para os alunos que aconteceu alguma coisa estranha, que eu estou percebendo a biblioteca meio bagunçada, como se alguém tivesse no momento da noite, na calada da noite, né? explorando o espaço. Aí eu começo a contação dessa história em paralelo. Nos momentos que os alunos visitam a biblioteca, eu deixo uns livros no chão e falo, olhem, eu acho que alguém roubou uns livros aqui à noite. Roubou no bom sentido, né? Que nem o coelhinho da Páscoa, né? Que os pais fazem as pegadinhas. Mesma coisa. Eu faço pegadas, né, O de lúdico é muito monstros importante para a na criança. parede e começo a trabalhar a história em paralelo. E no final é a apresentação do mascote, que é o monstrinho, e aí todo mundo já está absorvido. Todo mundo já está absorvido por essa história. Olha só, coisinha mais linda. Gente, dá para que a professora ou a bibliotecária, a mãe em casa. Eu já falei que a Carol tinha que colocar o bichinho junto com o livro, que é a coisa mais linda. E realmente a gente tem a impressão de que o bichinho, com essa fofura, abraça a gente enquanto a gente lê. Eu tô quase pedindo para a Carol para dormir com esse bichinho. Eu que desenhei o. Não, pelo amor de Deus, é uma criatividade, gente. E assim, o livro, além de ter essa história encantadora, ele é uma fofura. A gente percebe aqui a ilustração, o bichinho, ele abraça, né, a gente quando lê, né, Carol? Era essa a sua ideia? Era essa a minha ideia. Eu queria cores claras, aconchegantes, eu queria um monstro fofo, né? Eu queria um monstro que desse vontade de abraçar. Sim. Eu que fiz o primeiro desenho desse monstro, eu queria que ele tivesse um chifre de unicórnio, botas de chuva, que ele fosse dessa cor lilás, que é uma cor que transmite paz e harmonia, e uma capa com estrelas, porque eu adoro estrelas. Meu Deus do céu, que bacana. E por que não uma capa, né? Por que não uma capa? Esse projeto é a coisa mais linda. E você também, e aí em conjunto com o Rafa, tem um outro projeto super interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse outro projeto, que inclusive veio ao encontro da sua descoberta aí, familiar, né? Verdade. Conta um pouquinho. Eu tinha há muito tempo vontade de mergulhar no universo dos povos originários, e eu tenho amigos que fazem um trabalho importante numa aldeia indígena em Bertioga.
Então, conversando com esses amigos, me veio a ideia de escrever uma história indígena, conversando sobre preservação, sobre os elementos, sobre como essas aldeias tentam sobreviver, enfim, de uma maneira um pouco mágica também, trazendo um pouco a magia de toda, né, que permeia todas as histórias dos povos originários indígenas. E aí me veio a ideia de escrever uma história indígena, mas eu lutei um pouco com essa ideia, porque eu pensei, entre aspas, branca, né, de família tradicional italiana, vou mergulhar nesse universo indígena. E comecei a me questionar muito se era o meu lugar aí de escrita com essa história. E aí comecei a investigar com os meus familiares, avós, tias-avós, se existia alguma ligação da minha família com povos indígenas e descobri pela minha avó, que é viva, me contando as histórias do meu bisavô, que toda parte do meu bisavô é indígena, e da minha bisavó cigana. Então são duas misturas que eu não tinha nem Brasil. noção. Brasil. Que eu não tinha nem noção. Eu via uns traços diferentes na família do meu bisavô, mas. E os parentes são bem próximos, na verdade, da minha família mais italiana, mas não tinha nem noção dessas histórias e acabei ficando super feliz. Eu falei, agora mesmo que eu tenho foi uma chancela para escrever. Escrevi a história, uma história linda, que fala sobre preservação ambiental, que fala sobre meio ambiente, e eu trabalho muito com a força dos elementais, né? Eu acho que o indígena ele tem muito dessa força da natureza, de sobrevivência, de resiliência, e ele busca isso nos elementos. Então eu falo muito do fogo, eu falo muito da água, eu falo muito da terra, eu falo muito do ar. Escrevi essa história, ela está pronta, mas eu sinto que ainda falta um pouco de vivência minha. O Rafa entrou nesse projeto comigo, a gente conversando, ele entrou, abraçou o projeto, e ele teve uma sensibilidade assim absurda quando ele leu uma história e captou exatamente as sensibilidades, principalmente desses personagens elementais, que fazem parte de toda. É uma história de duas crianças indígenas que tentam barrar o avanço aí de um desmatamento com a ajuda desses seres mágicos elementais. E ele captou essa magia de uma forma tão sensível e especial na criação desses personagens que não tinha como ser outro ilustrador. Eu sinto que falta ainda algo, né, para essa história se fortalecer antes da publicação, porque provavelmente o livro vai sair agora no segundo semestre, mais tardar no início do ano que vem. Eu sinto que faltava alguma coisa, então, conversando com esses meus amigos que fazem o trabalho na aldeia indígena de Bertioga, nós vamos fazer uma vivência em breve lá. Nas próximas semanas, está tudo programado. Agora, nos próximos, se não for esse mês, no próximo, a gente vai fazer essa vivência, porque tem que ter um agendamento antes, eles não recebem muita gente, é imersão total, é dormir na casa de rezas, é fazer um trajeto no Rio Sagrado, é comer as comidas que eles comem. As crianças não falam português, não falam nosso idioma, os mais velhos também não. Os jovens estão aprendendo até para defenderem as causas desses povos lá da aldeia. Então eu já estou em contato com o Pajé, que está sendo uma pessoa incrível, me dando um suporte aí para a gente participar disso, e é o que falta. Sim, vocês têm que pensar depois, após esse encontro especialíssimo, fazer aí para a gente conhecer como foi fazer um encontro, ou através de um podcast, que, Pode ser. gente, essa moça aqui, estou convencendo para que ela tenha um podcast com uma pessoa que tem uma fala doce, uma fala fácil de compreender, e o Rafa, por sua vez, também tem. Você não tem, Rafa? Não, eu não gosto de falar, eu sou tímido, eu sou introvertido. Ai, meu Deus, Rafa, mas ia ser, de repente, vocês dois, porque vocês se complementam demais. Que casal, verdade. E é muito gostoso. Para mim, o meu programa, para mim, o meu propósito é levar para as pessoas não só conhecimento, mas além dele, um assunto que marque a vida, que cutuque, que faça as pessoas pensarem. Por exemplo, hoje, a leitura tem que sair. Aí, para você que está assistindo a gente, ela tem que ser um diferencial. Você já parou para pensar como está a leitura na tua vida?
Você foi criado com o hábito da leitura, não foi? Assim como eu já falei para eles, e aí, a gente vai ficar por aí? Ou a gente vai construir? Porque hábito é sempre tempo da gente criar um novo. Quando eu ouço pessoas como vocês falando, eu vejo como professora a importância que é do colocar em prática o exemplo para a criança. Você falou muito forte da tua mãe, você falou muito forte da tua família, quer dizer, como isso marcou e fez, Verdade. hoje vocês serem pessoas com a leitura ativa e você ainda se tornou, para melhorar ainda essa situação, uma bibliotecária para fazer do mundo da biblioteca um mundo diferente, um mundo vivo, né, Carol? Carol, eu queria convidar vocês dois, né, Rafa e Carol, para virem, para quando estiver pronta a publicação, trazer aqui para a gente um pouco sobre Maior esse projeto prazer. maravilhoso. Maior prazer. Eu não acredito numa história sem propósito. Eu acho que toda história tem que ser transformadora, né? Eu não acredito numa história vaga, sem um propósito. Esse meu livro tem um propósito, que é puxar para a biblioteca. Tem uma personagem bibliotecária que eu escrevi com muito carinho. Com muito carinho, um exemplo. Quase autobiográfico. Um pouquinho. Mas eu não acredito numa história sem propósito e que ela não atinja um lugar especial dentro de cada um. Para complementar, a gente às vezes esquece que, diferente de todos os outros seres vivos nesse planeta, o ser humano ele tem uma habilidade inata que é o contar histórias. Então, se você retrocede até os primórdios da humanidade, a coisa mais essencial para o ser humano em termos evolutivos era o passar o conhecimento. E o passar o conhecimento era feito por meio de histórias. Então, por isso que você vai ver as pinturas rupestres, você vai ver as cavernas com imagens, porque assim uma geração falava para a próxima quais eram os animais que se caçavam, quais eram os perigos, quais eram as pessoas importantes daquele grupo social. E isso daí vem acompanhando a humanidade ao longo de toda a nossa história. Mas eu acho que chegou no momento agora mais moderno, onde as pessoas elas querem algo que seja mais de fácil digestão. E a história, a leitura principalmente, ela requer um funcionamento do nosso cérebro que é diferente de você ouvir uma música ou você assistir um filme, uma série, um desenho. Porque quando você está assistindo algo, você está recebendo aquele conteúdo de forma passiva. Então você só está absorvendo aquilo. Pronto. Quando você está lendo, você está tendo que pensar, refletir, imaginar e conceber aquilo. Por isso que as pessoas geralmente acham que é chato ler, porque exige da pessoa pensar e refletir. E quando você exige do cérebro de alguém em funcionar além do básico, essa pessoa ela desenvolve mais sinapses e conexões neurais e ela vai se tornando uma pessoa mais inteligente por natureza. Então, é um trabalho. Ler é um trabalho, não é passivo. E, inclusive, eu, ao longo de muito tempo, muito por causa da minha profissão e dos ambientes onde eu tive que lidar com pessoas muito tóxicas, eu sofri com depressão por muito tempo. E uma das coisas que mais me ajudava a sair da depressão era a leitura. Por quê? Porque quando você começa a ler, você é forçado a esquecer todos os outros pensamentos ruminantes que ficam na sua cabeça, e geralmente são pensamentos negativos, e focar a sua atenção naquilo. Então, depois de um tempo, o teu cérebro ele é que nem a lei da inércia. Ele começa a engatar, ele engata, de repente você já está naquele ritmo, e você quer saber mais, você está fantasiando, imaginando, e você percebe que a coisa ruim começa a melhorar um pouco na sua cabeça. Você dá uma levantada naquele sentimento ruim que você ia só aprofundar ficando ali pensando em como as coisas não são boas e todos os problemas da vida, né? Então a leitura ela consegue te trazer de uma forma proativa a funcionar diferente. Nossa, Rafa, tudo, né? E, inclusive, existe um trabalho maravilhoso de algumas bibliotecas que chama biblioterapia, que são bibliotecas especializadas em autoajuda, e o bibliotecário ele tem um papel muito importante, é uma formação, tá, o bibliotecário para atuar com biblioterapia, ele tem uma formação específica de auxiliar quem busca essa informação num momento de autoconhecimento e de ajuda. Mas aí
Mas aí acho que é outro tema. Que é legal. É uma hora a muito gente falar sobre interessante, isso. é muito Quanto interessante. que a leitura ajuda? A leitura ajuda na formação, na transformação, inclusive nessa questão até poderia Emocional. dizer terapêutica, emocional. Sim. Gente, que aprendizado. Só tenho a agradecer de coração. Não, imagina, a gente que agradece. Obrigada. Nossa, que tempo precioso. Eu espero que vocês aí tenham aprendido tanto quanto eu aprendi, porque o tempo ele passa e nos marca com coisas boas, com mensagens importantes para mudar as nossas vidas. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, assistindo a gente. Obrigada mais uma vez. Eu espero vocês na próxima, tá Combinado. bom? A gente estamos sempre juntos aprendendo como educar para transformar aqui na nossa TV Humana. Tchau, tchau, gente!